Grande parte das pessoas que se classificam como suas vítimas contam que o senhor dava a ela uma água e que essa água poderia estar contaminada, que elas estariam sendo dopadas. O senhor dava uma água para as suas pacientes? Não. O que elas bebiam ali? Nada. Nunca dei nada. Minha mãe sempre dizia, terminou qualquer procedimento ou alguém que está na sua casa, na hora de ir embora, se ofereça um café ou uma água. Antes do atendimento, o senhor dava água? Nunca. Por que tantas mulheres o acusam de possivelmente tê-las dopado? Arquitetaram, né? Tiveram 3 meses para Como assim? Quem teria interesse em arquitetar isso? As pessoas que estão me acusando. E por que 16 pessoas iriam decidir fazer isso? São casos diferentes. Inveja, maldade, ego. Por isso, eu não sabia que isso existia também. Achei que só existia em novela, né? Mas uma pessoa me falou que a arte imita a vida. E eu não acreditava nisso. E isso está acontecendo, esse pesadelo está acontecendo comigo. O que de fato ocorria durante as sessões? Nenhuma delas denuncia Jessy imediatamente. Final de 2023. Primeiro, as denunciantes vão até a responsável pelo local onde conhecem Jessy, a casa espiritual. A mãe da casa falou na frente de todos em uma reunião que estava rolando algumas coisas, algumas conversas que poderiam prejudicar uma família. E quando ela disse isso, que ela ia investigar, eu me senti confiante. E depois? E depois a gente viu que não era nada disso. Ela conversou com uma das vítimas que procurou ela e ela não deu nenhum apoio. Pelo contrário, ela desconfiou e basicamente não acreditou. Ela fez de tudo para abafar o caso. Eu nunca vou me esquecer das palavras de uma mulher. Ela disse para mim, no momento que eu falei para ela o que aconteceu, ela disse que é normal o homem estar excitado numa situação dessa. Uma mulher não acreditar que eu tô contando a verdade de um abuso e ela não acreditar. Elas acharam que eu estava inventando história, porque elas disseram. Mas eu achei que ela ia ficar do lado das vítimas, porque ela é uma mulher. E mulheres têm que se apoiar. Mas ela ficou do lado dele. Porque todos lá dentro endeusavam e endeusam ele. Todos. Muita gente acha que ele não fez nada ainda, que era simplesmente o trabalho dele. O senhor demonstra ser uma pessoa calma e educada. É esse homem que se apresenta diante de mim. Sim. Mas será que durante determinados tratamentos o senhor se transformou? Nunca. Quem me conhece sabe quem eu sou. O que poderia dar margem a essas mulheres que se classificam como suas vítimas a descrever esse tipo de atrocidade? Eu queria saber também. Faz 80 dias que eu estou aqui. E eu me pergunto isso, o porquê de tudo isso? Se uma pessoa acusa, pode ser que essa pessoa esteja mentindo, seja por razões pessoais. Se 2 acusam, diminui um pouco a probabilidade, mas ainda pode ser por algo pessoal. Mas quando 16 pessoas fazem o mesmo tipo de acusação, o que indica, Sr. Jessy? Daí eu te pergunto, por que 16 pessoas ao mesmo tempo? Porque, de repente, elas tenham vencido o medo de acusar o senhor. É o que elas alegam. Será? Ou é vingança? E acharam meu calcanhar de Aquiles. Qual que é meu calcanhar de Aquiles? A massoterapia. Eu posso inventar o que eu quiser. Eu fico dentro de uma sala fechada com ele, eu posso falar o que eu quiser dele. É a minha palavra contra a dele. Em seguida, decidem ir à polícia. Inicialmente, uma cliente me procurou dizendo que era vítima e relatando que teria sofrido um abuso sexual por parte do acusado e que acreditava que existiria mais vítimas, uma vez que uma das vítimas teria sido exposta no espaço religioso em que ela frequentava. Então, ela foi conversar, com uma pessoa e que também se identificou como vítima e acabaram se identificando sempre uma com a outra de que essas 6 vítimas iniciais teriam sido vítimas.
Elas foram até a delegacia, realizaram uma denúncia. E nesse centro, ele era visto como um deus lá, um líder religioso. Então, assim, ele falava que ele era da quinta dimensão. Tanto que ele falava assim, tá vendo? Toca na minha mão tá quente. Que eu já curei uma mulher, curei o útero de uma mulher. Eu posso te curar também. Uma viatura falou. Em uma viatura, policiais registram a chegada à Santa Casa do município. Boa tarde. As imagens são da câmera corporal de um dos agentes. O policial entra no hospital, acessa os corredores e pergunta por Jessy. Tudo bom? O Jessy tá ali, cara? Tá aqui, falar um pouquinho com ele. O agente é acompanhado pelo funcionário até a sala de Jessy, que é coordenador de radiologia do hospital há 20 anos. Tudo bem? Tudo jóia. O agente cumprimenta Jessy, que está uniformizado. Viu, Jessy? Você pode acompanhar a gente até a delegacia? Assustado, Jessy demonstra não entender o que está acontecendo. A delegada dá voz de prisão para o acusado. Aqui, ó, doutora Leise, delegada de socorro. Ela vai dar... Ele mais uma vez quer saber o que está acontecendo. Posso ligar para minha esposa? Daqui um pouquinho. A gente se liga, A delegada explica que diversas vítimas o denunciaram. São muitas vítimas, né, Jessy? Não é uma, não. São umas 10. Só pra você saber. 10 mulheres com as mesmas acusações. Tenta ressaltar que é apenas um profissional. Não, eu trabalho no raio-x aqui e sou terapeuta. Não tem jeito. Jessy Maldonado Monteiro tem que enfrentar seu destino. Elas iam lá para fazer um tipo de tratamento, mas ele sempre insistia, né, para fazer as, né, falar assim, eu cuido da mente, do corpo, não é só do corpo, porque muitas iam por causa de dores na coluna, né, para fazer ozônio, para fazer quiropraxia. Outra coisa, ele oferecia, né, tipo, acho que mais indicada é você estar fazendo uma massagem. A delegada foi omissa. Como assim, eu não omissa? fui escutado, eu não fui ouvido. Ela foi totalmente parcial. E se ela disser que ela tinha evidências suficientes para chegar a uma convicção? Mesmo assim, ela teria que me ouvir. Ela não ouviu o senhor? Não. Nunca ouviu não, o senhor? Eu simplesmente estava trabalhando, fui algemado e fui levado à delegacia. E de lá eu fui para minha casa, meu filho estava junto, meu filho não dorme hoje, meu filho perdeu peso, está traumatizado por isso. Vasculharam a minha casa inteira, não acharam nada. E é assim que eu estou. Eu, minha família, eu tinha honra, índole, caráter. Isso caiu tudo por terra, Cabrinho. Está sendo acusado de estupro. São várias vítimas. Você está sendo preso preventivamente. Estupro? Sim. Violação sexual mediante fato. Meu celular, aqui. Meu celular tem que levar. O senhor atua como radiologista? Sim. Como é o seu trabalho lá? Raio-X, sou supervisor. Dentro do seu trabalho como radiologista, ali, supervisor, o senhor enfrentou algum tipo de queixa? Nenhuma intercorrência. Não é o que nós encontramos aqui. Eu vou ler para o senhor. Em 2022, a Santa Casa de Socorro, Jessy levantou a camisola de uma adolescente durante procedimento de raio-x, segurando-a com os braços, impedindo qualquer defesa da vítima. Qual a sua explicação? Mentira. O senhor tinha conhecimento dessa acusação? Essa pessoa é nora de tudo que tá, da pessoa que tá
coordenando isso. Depois da prisão, ele passa a ser chamado de João de Deus de Socorro. A denominação é uma referência ao caso de Abadiânia, no interior de Goiás. Em 2018, centenas de mulheres procuraram a polícia e denunciaram o autoproclamado médium João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus. Um escândalo de repercussão internacional. João é condenado a quase 500 anos de prisão pelos crimes de abuso sexual e estupro. Hoje, com 81 anos de idade, ele cumpre pena em regime domiciliar. Para aqueles que o chamam de João de Deus, da cidade de Socorro, o que o senhor tem a dizer? Não sabem o que estão falando. Não me conhecem. O que existe nessa conotação de chamá-lo de João de Deus? O que o senhor enxerga nisso? Realmente eu não sei. Porque eu não sei da história dele. Não sei da história dele. Um líder espiritual que atendia pacientes, prometendo curar esses pacientes e que foi condenado por abusos sexuais. Há alguma relação entre o senhor e ele? Nenhuma. Nenhuma. E por que o chamam dessa forma na sua cidade? Não sei. A cidade me conhece. A cidade sabe quem eu sou. Se diz vítima de um complô. O senhor encontra algum tipo de explicação para que alguém chegasse a esse tipo de descrição? Mentira. Inveja. Ódio. Essas mulheres dizem que não conheciam antes do tratamento. Por que elas teriam inveja do senhor? Por ser muito amigo do Pai Santo, por nós termos um relacionamento muito íntimo, como irmãos, nós jantávamos juntos, saíamos juntos, e eles queriam ter esse contato. E eles não tinham. O senhor quer dizer que essas pessoas foram manipuladas? Por essa pessoa. E essa pessoa é dentro do próprio centro? Quem é essa pessoa? Eu não posso dizer. É um líder espiritual? Eu não posso dizer. Não é. Não, é uma pessoa distinta. E essa pessoa que a partir dela, ela manipulou tudo isso. Manipular tudo isso contra o senhor? Sim. Seria um plano contra o senhor? Exatamente. Com que interesse? Plano maquiavélico. Destruir a mim e ao centro. E ela conseguiu. Raiva, inveja. Eu não sabia que isso era tão destrutivo. E foi por isso. Essa pessoa em especial fez isso. Ela ajudou a montar esse centro. E ela se sentiu meio que... não sei se é essa palavra deixada de lado, mas... amizade a gente não se compra, a gente se conquista por afinidade. Simplesmente isso, né? Mas isso teria que, necessariamente, trazer alguém extremamente poderoso para convencer 16 mulheres a acusar o senhor de crimes. Sim, através de advogados, através do advogado, através dessa pessoa. Me chama a atenção até hoje o poder que ele tem de convencer as pessoas. Porque muita gente ainda acredita na inocência dele. Porque as pessoas viam ele vestido de branco, tendo um cargo de poder dentro de uma casa que prega ajudar as pessoas, prega a paz. Então, quando alguém olha para aquela pessoa, não imagina as barbaridades que ele comete dentro de uma sala, dentro de 4 paredes, o que o ser humano é capaz de fazer. Por mais que tenham sido anos, passado anos, dói mexer numa ferida. Aquela ferida não cicatrizou e quando você mexe, aquela ferida sangra. Então, eu não consigo dormir sozinha, eu tenho que ter uma pessoa do meu lado, porque eu me sinto desprotegida. Eu sinto que qualquer momento vai aparecer alguém, vai acontecer alguma coisa comigo, tenho medo de andar na rua sozinha, eu tenho medo do que as pessoas possam pensar, medo, nojo, raiva, são vários sentimentos. Em vários momentos, procura demonstrar indignação. Em outros, chora. Eu sou uma vítima. Infelizmente, eu sou uma vítima. E hoje eu estou privado de ir e vir, de ver a minha
esposa, os meus filhos, os meus cachorros, que eu amo tanto. E todas essas pessoas eu acolhi com tanto amor, com tanto carinho. E é isso que eu recebo em troca. Isso nunca traiu a confiança dos seus pacientes? Não. Se essas 16 mulheres estivessem aqui, diante do senhor, fazendo todas elas essa mesma acusação, de que o senhor abusou sexualmente Eu de cada olhava uma, no olho delas, de todas elas, e falava que vocês estão mentindo. E ainda assim eu perguntaria, por quê? Por que de tudo isso? Com a sua explicação? Eu perguntaria, porque eu não tenho explicação. Só pode ser ódio, só pode ser inveja. O senhor deve a essas mulheres que o acusam algum tipo de pedido de desculpas? Não. Elas devem desculpas a mim. Porque muitas comeram na minha mesa. Beberam e comeram na minha mesa. E se voltaram contra mim. E depois de algum tempo de me acusar, voltam, cinicamente me abraçam, me desejando feliz ano novo. Isso aconteceu? Sim. Com essas pessoas que o acusam? Uma delas. Aonde chega a perversidade de uma pessoa? O caso tomou uma proporção que ninguém esperava, tornou muito público, acabou aparecendo em rede nacional e posteriormente a isso apareceu mais 10 vítimas. Essas vítimas possuem a idade entre 15 a 40 anos, são todas mulheres bonitas com o mesmo padrão de beleza, que estavam fragilizadas no momento do abuso, foram procurar ajuda, teve vítima que foi procurar uma quiropraxia, teve vítima que foi procurar uma terapia, uma regressão e uma massagem. Até o momento, 16 mulheres formalizaram a denúncia. A polícia acredita que o número de vítimas pode ser ainda maior. A gente não tira da cabeça. É nojento. Muito, muito péssimo, nojento. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue estudar. A todo momento vem na cabeça essas imagens. Se Jesse estivesse aqui, o que a senhora diria a ele? Eu não gostaria nem de presenciar ele, nunca mais. A minha paz vai ficar se eu saber que ele vai continuar preso. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila? Sim. Com os meus atos, sim. É um processo que eu tenho que passar. É um aprendizado aqui. Muita gente não sabe o que é estar numa privação, estar fechado. Mas uma coisa eu tenho a dizer: estudos de psicólogos forenses, estudos científicos de psicólogos forenses dizem que 80% das acusações desses crimes hediondos são falsos. Existe também uma outra estatística: a cada 5 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. Sim, tem pessoas que realmente devem estar aqui. Tem pessoas que têm desvio de comportamento, sim, que não devem estar perante a sociedade. Eu concordo. Como é que a senhora recebeu a prisão dele? Um alívio. O que a senhora espera desse caso? Justiça. Que ele apodreça na cadeia. Que ele não saia mais de lá. E que ele não cometa mais isso com nenhuma mulher. Porque nunca a culpa é da vítima. A gente se sente acuada, a gente se sente coagida, mas não há nossa culpa. Nunca. Eu nunca procurei um abuso. Muito pelo contrário. Eu buscava ajuda. Até que ponto o senhor é o responsável pelos traumas que essas mulheres descrevem? Como é que tem sido os seus dias aqui? O senhor teme seu julgamento?